Antes deles saírem, eles já estavam derrotados. Todo mundo sabia que eles estavam derrotados. Foi o estopim da crise. Então veja só. Aí o que acontece? Juntamente com a tentativa de recuperação das empresas imperialistas, durante todo esse período, o imperialismo norte-americano colocou em marcha um plano de recuperação da capacidade militar combativa do imperialismo. Eles começaram devagarinho. Fizeram uma operação no Panamá, fizeram uma operação em Granada, tentaram, mas também não foram muito longe com o Irã, porque o Irã já era um peixe mais pesado para você puxar de dentro d'água. Atacaram o Iraque da primeira vez, mas não invadiram. Atacaram a Iugoslávia, mas também não invadiram. Finalmente sentiram força e invadiram o Afeganistão e o Iraque. E o que aconteceu? Tomaram chumbo grosso. Quer dizer, não conseguiram recuperar a capacidade. Inclusive a derrota no Iraque é pior do que a derrota no Vietnã. Muito pior. A organização dos vietnamitas para expulsar os norte-americanos de lá era muito grande. A tenacidade da resistência interna era muito grande. Estavam dirigidos por um partido que foi criado nos anos 30. Não era uma improvisação. No Iraque não há nada disso. Não havia nada. Eles estão perdendo de gente que se organizou no calor da luta. Quer dizer, mostra o seguinte, que de 75, quando eles saíram do Vietnã, para 2005, quando eles começaram a perder a guerra no Iraque, nesses 30 anos, a força militar do imperialismo se enfraqueceu da mesma maneira que as empresas e a economia de conjunto se enfraqueceu. Não há como compreender o que está acontecendo hoje sem essa relação. Você percebe que ficaria muito abstrato? Aí você fala assim, bom, perdeu uma guerra lá, perdeu uma guerra aqui, teve crise lá, teve crise aqui. Mas se você nota, né, é como uma pessoa que tenta emagrecer. Você vê ele em janeiro e você olha para ele e fala assim, está meio gordinho. Daí você volta em abril, você fala, nossa, como você emagreceu. Quer dizer, é uma relação, é uma coisa relativa. Você tem uma referência. Fala, olha aquele cara lá, pesava 700 quilos, agora olha, parece um palito. Né? Agora, se você encontrar um cara magro, é um cara magro, o que tem? Você não sabe se ele era gordo, você encontra, o cara passa na rua, super magro. Um esqueleto ambulante, você entendeu? E aí? Não diz nada, né? O que ele era gordo? O que significa essa magreza dele? É natural? Ele está doente? Ele fez exercício? Nada, não. É um magro. Porque a sua concepção dele é abstrata. Agora, a magreza do imperialismo norte-americano, comparada com os períodos anteriores, ela é muito significativa. Porque ela marca uma linha de desenvolvimento e de declínio. Você vê, o imperialismo norte-americano na Segunda Guerra Mundial teve um desempenho importante, derrotou os japoneses, né? Tudo bem que a história não é tão simples assim, mas finalmente derrotou, culpou a Europa e tal. Você acha? Vocês conseguem ver o imperialismo norte-americano reproduzindo essa façanha? Hoje em dia, de jeito nenhum. Quer dizer, para vocês conhecer o tamanho da queda da pessoa, você precisa saber em que altura que ele estava antes. Por isso a análise tem que ser histórica, senão ela é abstrata e é uma manipulação. Para compreender o tamanho da crise que significa a derrota, já não no Iraque. No Iraque é horrível. É terrível a derrota. Mas no Afeganistão, é pensar o que foi em determinada época o imperialismo norte-americano. Na época da Guerra Fria era assim, Estados Unidos e Rússia, né? Parecia assim, campeonato mundial de violência bélica.
Estados Unidos ou Rússia? Rússia ou Estados Unidos? Hoje estão apoiando no Afeganistão. Apoiaram os dois. No Afeganistão, é o anão que deu certo. Bateu na União Soviética, demoliu a União Soviética e depois demoliu os Estados Unidos também. Quer dizer, campeão mundial de violência é o Afeganistão. Bom, mas voltando aqui. Fica claro a ideia das 3 etapas? Importante a gente clarificar também o seguinte aqui, sobre as 3 etapas. Qual que é a relação real entre essas 3 etapas? Ela é uma relação, a gente tem que definir de uma maneira mais concreta. Na verdade é assim, nós temos a primeira etapa de crise geral, tá certo? Aí, aqui, nós temos um intervalo e a crise, ela ganha fôlego de novo em 74. Esse período aqui deve ser compreendido como um período em que, quando a crise bateu no fundo, houve assim uma certa... Como não houve uma crise total, definitiva, que liquidou com o capitalismo, houve um período de que o capitalismo tomou fôlego, adquiriu um certo equilíbrio, apenas para entrar em crise de novo. Foi quase que um intervalo entre 2 crises, vamos dizer assim. Vou colocar para trás. Mas quando você traz essas 3 etapas, você está se referindo somente ao econômico? Não, a etapa é vista de conjunto. Mas a base da etapa é a crise capitalista, crise econômica, o impasse do capitalismo na esfera produtiva econômica. Porque nesse período de 45 a 74 tiveram várias revoluções, né? Houve uma crise política durante a crise política, tipo, ficou de 14 em diante. Isso daí demonstra uma coisa que vai ser explicada, que é que foi uma estabilidade relativa, não total. Muito relativa para o segundo. Nós vamos ver que ela foi bastante relativa. Mas está clara a ideia? Veja bem, nós devemos visualizar o problema da seguinte maneira. Nós temos uma crise contínua. Nessa crise nós temos toda uma etapa de crise total, um intervalo, onde há uma tentativa de recuperação, e a crise se reabre novamente. Isso daí é importante para que a gente tenha essa visão de conjunto, para que a gente possa colocar o problema em perspectiva. Sem isso daí, tudo é abstrato. Qual é o sentido disso, daquilo, daquele outro e tal? São as etapas de evolução da crise capitalista. Essa etapa de 45